Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você esteja assistindo a esse vídeo, essa videoaula. Vou explicar para vocês o roteiro desta semana, alguns lembretes. O primeiro deles é que as nossas aulas presenciais voltam no começo de março, então até lá, todas as nossas aulas serão no seguinte modelo: explicações gravadas de geografia, eu vou gravar as explicações, um arquivo em PDF em anexo com as apresentações dessas explicações, então toda a parte de conteúdo, se somando isso ao roteiro que vocês receberam. Então, o roteiro é a base de tudo. Esse roteiro que foi encaminhado pela escola para vocês, com a lição que vocês têm que fazer. Peguem a lição de geografia, coloquem num caderninho ou numa folhinha para entregar para mim de geografia, ok? Cada professor vai recolher a sua lição e cada aluno vai entregar, evidentemente, uma lição para cada professor correspondente a essa primeira semana de aulas e assim sucessivamente até a gente voltar às aulas presenciais. Então, relembrando, faça no seu caderno a lição de geografia, o caderno de geografia, e entregue para mim. E as demais lições vocês vão entregar para os demais professores, tá ok? Toda semana eu vou gravar uma aula, vou disponibilizar para vocês com link no YouTube, fica mais fácil, porque não carrega no teu celular, não compromete o teu celular, e aí você assiste a videoaula para tirar as dúvidas em relação à explicação. Na aula de hoje, vamos começar, então eu vou aqui compartilhar a minha tela para facilitar, né? Então aí a, o acompanhamento das aulas, né? Então aqui a gente tem o primeiro roteiro dessa semana, é um roteiro sobre o continente africano. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial, como a gente pode ver aqui no mapa, né? Nós temos vários continentes mostrados: continente da América, Europa, Ásia, Oceania, Antártida e a África, que é o continente que nós estaremos estudando. Continente este que, ao seu norte, tem o mar Mediterrâneo e o continente europeu, tá certo? Aqui é o Mar Vermelho, então a nordeste é o Mar Vermelho, a oeste o Oceano Atlântico, ao sul é a divisa entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, sendo que o continente Antártido, o continente da Antártida, fica bem distante do continente africano, tá certo? E ao seu leste é o Oceano Índico, que faz limite com o continente africano, interligado aqui por terra ao Oriente Médio, onde ficam países muito conhecidos, como por exemplo Israel, a Palestina, a Arábia Saudita, né? Aqui no Oriente Médio. Então a África ela se interliga, fazendo fronteira com a Europa pelo mar, fazendo fronteira com a Ásia, e tem do outro lado do Oceano Atlântico a América e do outro lado do Oceano Índico a Oceania e mais ao sul a Antártida. Então é um continente bem centralizado no nosso planeta. Tem um território com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, que é cerca de 4 vezes maior que o território brasileiro, ocupa 20% de toda a área continental do planeta. Um quinto da Terra é correspondente pelas terras africanas. No continente vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso dentre todos. O continente africano também é conhecido pela pluralidade étnica e cultural, ou seja, pela grande diversidade de povos e de culturas, línguas e religiões. Por meio de uma história milenar, é capaz de contar também a história de toda a humanidade. As teorias contam que a vida começa na África e se espalha pelo restante do nosso planeta. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição, analfabetismo, decorrentes, evidentemente, de um processo histórico de dominação de outros países sobre o continente africano, coisa que nós vamos falar mais para frente, né? E que levam a esse continente graves problemas econômicos e sociais que acabam afetando muito a qualidade de vida das pessoas. Mas esse é assunto para outra aula que nós vamos falar mais à frente. A pergunta é: como o continente africano é muito grande, é necessário que a gente faça uma regionalização. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Então, aqui eu estou trazendo, por exemplo, o Brasil. Esse é o mapa do Brasil. Ele é parecido com o mapa da África, mas não é o mesmo, tá? Aqui é o mapa do nosso país, o Brasil, e lá a gente viu aqui, ó, o mapa do continente africano. Então, aqui no Brasil, o país Brasil é muito grande, então a gente dividiu o Brasil em 5 partes, 5 regiões. Aqui, olha, esses estados em verde fazem parte da região norte.
Aqui os estados em bege são os estados da região Nordeste. Amarelo, região Centro-Oeste. Aqui os estados da região Sudeste em roxo bem clarinho e um azul arroxeado, os estados da região Sul. Por que a gente divide? Vamos lá. Né? A gente divide porque, quando o território é muito grande, dividindo em partes fica mais fácil de estudar. Eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenho escolhido antes. Então, no caso do Brasil, nós dividimos aqui, o IBGE dividiu aqui o Brasil em 5 partes, considerando a natureza, o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia, os rios, né? Considerando também a cultura do povo, o sotaque, os hábitos alimentares. Então, eles entendem, né? Os geógrafos do IBGE entendem que o Brasil pode ser agrupado em estados, em 5 regiões. E isso facilita estudar o Brasil, porque estudá-lo como um todo seria mais difícil. A mesma coisa a gente faz com a África. O continente africano tem um conjunto enorme de países, são mais de 50 países na África, né? Eles apresentam uma ampla diversidade étnica, de povos, de línguas, linguística e cultural, com culturas diversas, com modos, valores, gastronomia, a culinária, né? Religiões. Então, essa diversidade ampla do continente africano permite que a gente faça a mesma coisa, divida o território africano em partes. E aí, a gente dividindo em partes, regionalizando, a gente vai ter que estabelecer critérios. Um dos critérios, que é o que a gente vai usar na aula de hoje, é a divisão da África em 2 partes. A África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte, né, essa parte mais aqui em vermelho no mapa, ela se separa dessa outra parte chamada de África subsaariana porque nós definimos esse critério. Podíamos ter dividido a África de outras maneiras, existem outras formas de dividir o continente. Mas para a gente estudar nesse momento, a gente vai dividir o continente nessas 2 partes. África do Norte, ou também chamada de África setentrional. Setentrional significa ao norte, tá ok? É localizada na parte mais ao norte do continente, limitada pelo Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, e abrangida na maior parte do seu território pelo deserto do Saara. Por isso que é importante essa divisão. O deserto do Saara ele é como se fosse um divisor do continente africano. Os países que têm boa parte do deserto do Saara em seu território são considerados da África setentrional ou do norte. E os demais são da África chamada subsaariana, ou seja, que estão abaixo do deserto do Saara, ok? Deu para entender? Nessa região, na África do Norte, na África do Saara, é uma região em que a gente tem uma colonização importante de povos árabes, lá nos séculos 7 e 8. Durante os séculos 7 e 8, essa região foi ocupada pelos árabes. E quando os árabes ocuparam essa região, eles acabaram deixando seus usos, seus costumes e até a sua religiosidade e língua. Vejam uma foto aqui de pessoas no mercado em Marrakech, no Marrocos, que é um dos países dessa região da África do Norte. Olhem aqui a mulher usando um traje típico, característico da religião islâmica, um véu na cabeça. Por quê? Porque essa é uma característica cultural dessa região, onde 88% da população é de origem islâmica, ou seja, são muçulmanos da religião islâmica e falam, em grande maioria, a língua árabe, pela influência da ocupação árabe nessa região, assim como no Brasil, pela influência portuguesa, nós falamos a língua portuguesa. Pela influência de Portugal, nós temos a religião predominante aqui, cristã católica, ok? Então, quando ocupa-se um território, leva-se para esse território a sua língua, sua religião, sua cultura, e aquele que dominou vai fazer com que os dominados sigam isso por influência, ok? E a África subsaariana é a região que compreende a porção mais ao sul do deserto do Saara, onde está a maior parte dos países do continente africano. Então, se a gente olhar de novo no mapa, a gente vai ver aqui, ó, esses países são da África setentrional e todos esses demais aqui são países da África subsaariana. Vejam que a maior parte está na África subsaariana. E nesse pedaço da África, na África subsaariana, nós temos uma enorme diversidade étnica, chamada de heterogeneidade étnica. O que é isso? Muitas etnias diferentes, muitas religiões diferentes, muitas línguas diferentes, que acabam fazendo com que essa região da África subsaariana seja um enorme mosaico cultural, religioso, linguístico e que nos apresenta como um desafio
conhecer um pouco mais dessa região para saber das riquezas que a gente pode aprender a respeitar de povos muito tradicionais que podem ser o berço da nossa civilização e que têm laços de relação fortes com o nosso país, porque muitos desses países também foram colonizados por Portugal e falam português, como é o caso de Moçambique, como é o caso de Angola, né? E também temos o caso muito forte da influência africana na nossa construção cultural do Brasil pelo processo de escravização de pessoas da África que foram trazidas obrigatoriamente como trabalho escravo forçado para o Brasil durante séculos, né? Mais de 300 anos, um tema que também nós vamos tratar nas próximas aulas, tá ok? Então, com isso, é possível vocês responderem as duas perguntas que estão no roteiro para vocês responderem, né? Quais são as duas grandes regiões em que o continente africano pode ser dividido? E a número 2, pesquise na internet o nome de 20 países da África subsaariana. Fica então a dica para vocês, novamente, façam as atividades no caderno, não precisa copiar o texto. Se você tiver impresso, recorta e cola. Se você não tiver impresso, copia só as perguntas, coloca lá, roteiro 1, põe a data, geografia, copia a pergunta, põe a resposta embaixo, tá ok? A segunda tarefa que você tem que fazer é pesquisar o nome de 20 países da África subsaariana. Coloque tudo isso no caderno e aí, no nosso encontro presencial, eu faço a correção. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, nos vemos na aula à noite, para quem estiver ao vivo, ou então nos vemos na próxima semana, no próximo encontro. Fiquem com Deus e até a próxima.